Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura do texto, me permita trazer algumas informações. Os estudiosos da Bíblia são praticamente unânimes em afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este Evangelho, os chamados Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este Evangelho, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João escreveu este Evangelho no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque muito perigoso, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês têm ciência, com certeza, de que o Império Romano dominou o mundo naquele tempo, mas não as ideias. A filosofia grega, o pensamento grego, a cultura grega, a chamada helenização, dominou o mundo e formatou a mente das pessoas. Um dos pilares desse pensamento era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você tange, toca, vê e apalpa é essencialmente má. O espírito imaterial e invisível, para eles, era essencialmente bom. Dessa maneira, os gregos não acreditavam na criação, na encarnação, nem na ressurreição. Na cabeça deles, Jesus não podia ser Deus, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. E se nós olharmos para frente, os concílios gerais da igreja trataram exatamente da doutrina de Cristo por causa desta influência. Então João vai escrever este Evangelho para defender uma tese. Qual tese? É que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se. Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste Evangelho, João está como que abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e revelando-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz,
a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre então essa cortina da eternidade para nos revelar Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo. Porque vocês percebem o que está escrito aí: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma boa, talvez melhor que a minha percepção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um começo, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Então o verbo preexiste a criação, preexiste ao tempo, preexiste a história. Se o verbo preexiste ao princípio, significa necessariamente que ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então João já abre a sua obra provando a tese, porque só Deus é eterno. E se o verbo é eterno, então ele é Deus. Esse é um conceito para nós complexo, porque nós entendemos um pouquinho de tempo. Nós entendemos um pouquinho de tempo. Pode passar um pouquinho o retorno para mim. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas nós não entendemos bem o que é eternidade. Eu explico. Imagine que você conseguisse, num 1.000.000 de anos, tirar um dia. Se você tira um dia de 1.000.000 de anos, você não tem mais 1.000.000 de anos, certo? Tá. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1.000.000 de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o verbo é eterno, portanto ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, significa que o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João emenda e diz: o verbo era Deus, não ser apenas inferior a Deus, como pensará Ario de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu.
Então o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas ele vai dizer que o verbo estava com Deus no princípio. Mas não estava lá apenas passivamente, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo estava lá quando os céus e a terra foram criados de forma ativa, porque o verso 3 é categórico: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo é espantoso. Sabem por quê? Porque ele coloca o machado da verdade na raiz de algumas teorias tão populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna. Os gregos pensavam que a matéria era eterna. Não, a matéria não é eterna, a matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Segundo, esse versículo reprova a ideia da teoria da geração espontânea, que o mundo surgiu espontaneamente, que o mundo passou a existir de moto próprio. Não, o mundo não gerou a si mesmo. Ele não surgiu espontaneamente. Ele foi chamado à existência. Ele foi criado. Sem matéria pré-existente, o verbo criou todas as coisas. Terceiro, esse versículo reprova a ideia da teoria do Big Bang, de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão casual. Não, isso não é a expressão da verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Pense comigo, seria mais fácil você e eu acreditarmos que se nós jogarmos 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Então é necessário imaginar o seguinte: é preciso ter mais fé para ser um ateu e para ser um crente. Pense comigo, por que nós estamos no planeta Terra? Será que nós ganhamos a loteria milhares de vezes? Será que o acaso nos deixou aqui? Será que uma explosão preparou esse berço para nós? E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais afastados do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais próximos do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houvera a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias seriam lixo e a vida seria no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou o nosso planeta. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ser nada do que foi feito se fez. Mas esse versículo reprova também a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Vocês sabem que em 1859 Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. Esse livro tem nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé, é que o mundo que foi criado e a ciência prova, foi criado por Deus. Portanto, criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, penso que não há nada mais importante para a igreja de Cristo Jesus do que saber quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão magnífico ele é, quão majestoso ele é. Quando o profeta Isaías está refletindo sobre ele, porque é um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Se você parar para pensar no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes, tente aqui na praia, tente esvaziar o Atlântico aqui com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando ela chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Ele olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo, assim, qual é o tamanho desse universo? Qual é o tamanho desse universo? Mide uma palma. Se esse astrônomo for honesto, ele vai responder assim, eu não sei. Nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria aberta. Para vocês e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinito é um exclusivo de Deus. Entretanto, o que os cientistas sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você usar a velocidade da luz com 600 quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para o universo. Pois não há um sentido desse universo. Jesus não disse que eu criei isso aqui, eu estou aqui, eu sou só para dizer isso aqui. Esse é o nosso Deus. Se você calcular pelas contas, essas coisas existem. Sabe a resposta dele? Eu não sei. O que ele sabe é que há mais estrelas no vento, vendo todos os grãos de areia das praias e desertos do nosso planeta. Vá ao diabo à praia, nem que se esforço daí, né? Enche a coxa da areia. Tenha paciência para casa, bota uma tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pastor, eu já veio fazer essa experiência agora, estava de férias, Chiamã, você consegue parei. Tinha contado nem quase tudo. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. Este é o nosso Deus. Ele criou. Mas ele não criou das relações só, não. Ele vai descolocar cada delas por um nome. Quando chama pelo nome, nem Deus elas vão faltar. Até o céu passado, nós estávamos muito entusiasmados com a beleza macro universo. O que nos espanta hoje é o micro-universo. Me permita, por gentileza. É verdade, é desse jeito. Parece. Se não é, parece. É sim. Se eu conseguir, eu não vou fazer isso. Mas se eu arrancasse essa folha aqui, só essa aqui, essa folha que eu estou segurando aqui é mais complexa do que a cidade de Vila Velha. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo na frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou.
Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não for assim, abrir um curto-circuito, ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Você poderia empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Cada célula dessa tem, ele descobriu, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Você pega essa fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem no seu corpo 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, e dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lohr vai afirmar mais tarde: códigos de vida não se originam espontaneamente, nem por uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse é o nosso glorioso Redentor. Quando você chega no verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, universo, enfim. Mas alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Mas alguém ainda pergunta: mas então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta tarde é uma prova que ele existe. Porque a Bíblia diz dele: vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira de oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o autor da vida, ele é o mantenedor da vida. Mas o texto diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é espantoso, sabe por quê? Não tem páreo para Jesus. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Aonde Jesus chega a cura, chega a libertação, chega o perdão, chega a salvação, chega a redenção. Ninguém pode acuá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode vencê-lo. Nós seguimos aquele que é o vitorioso em todas as causas. Eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Se ele é isso mesmo, e é, eu preciso dizer algo muito importante para você nessa tarde. Primeiro, ninguém aqui pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Aliás, eu vou propor um paradoxo. Você, nesta tarde, é um escravo da sua liberdade. Você precisa tomar uma decisão. E eu explico o paradoxo. Você é como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você toma a decisão de pular da canoa e nadar até a margem,
Ou você toma a decisão de remar e ancorar a canoa num lugar seguro, ou você toma a decisão de fingir que não tem abismo pela frente, até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você argumente: bom, mas eu fui convidado para estar aqui hoje, fiquei feliz de vir, estou gostando de tudo que tenho acompanhado até agora, mas eu não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão. Aliás, eu estou até indeciso. Eu quero dizer a você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Com respeito a Jesus, entretanto, isso é impossível, porque foi Ele quem diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Qual é a sua decisão? A partir do versículo 6, vocês vão perceber que João vai apresentar-nos 3 decisões. A primeira delas, nos versos 6 a 9, confira aí. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Está falando de João Batista. E qual foi a decisão de João Batista? A Bíblia diz que quando ele pregava no deserto, multidões fluíram para lá, e ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E diz a Bíblia que as multidões estão lá, que os cobradores de impostos estão lá, que os soldados estão lá, que os fariseus estão lá, que os saduceus estão lá, e de repente toda a multidão começa a cogitar algo, unanimemente. Esse João não é o precursor do Messias, não. Esse João é o próprio Messias. E essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada da serpente, perguntando assim: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta tanta gente num deserto como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Muitos outros já haviam se declarado Messias até João. Ele era o candidato apoiado pela população toda que estava lá no deserto. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico, ele disse assim: eu não sou Messias, não. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, não. Eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, não. Eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, não. Eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. O que João está nos ensinando, irmãos, que toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versículos, confira comigo, versículos 10 e 11, é a rejeição de Jesus. O que está escrito no verso 10? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Notinha de rodapé, notinha de rodapé. Me respondam, por favor, aí. Quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? Pode me responder, quantas vezes? 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas olha que coisa intrigante. Num único versículo, uma mesma palavra repetida 3 vezes. E cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico.
O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, ao ler sua Bíblia, preste atenção, porque às vezes uma mesma palavra, repetida num mesmo versículo, pode ter significados diferentes. Mas agora ele vai explicar no verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Povo de Israel, povo judeu. E por que o povo de Israel não o recebeu? Falta de luz? Não. Falta de olhos? Falta de evidências? Não. Falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Jesus é representado pelo maná e pela água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela arca da aliança. Jesus é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne, e ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Uma das coisas mais tristes, pastor Anchieta, quando se vai a Israel, eu tenho levado caravanas todos os anos para Israel, é chegar lá no Muro das Lamentações. Você chega lá, você vê crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, lendo fervorosamente a lei e orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta. Porém, isso nos responsabiliza, porque é triste você conhecer a verdade e rejeitar a verdade. E a pergunta das Escrituras é essa: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? É por isso que agora vamos para a última decisão, que está lá nos versos 12 e 13, confira aí comigo. E o versículo 12, irmãos, começa com a palavrinha que é muito importante na leitura da Bíblia. Na língua portuguesa nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, entretanto, porém, todavia, entrementes. Diante da rejeição de Israel está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todas mulheres, todas crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos patrões, todos empregados, todos religiosos, todos não religiosos. Não importa se você é daqui, se você é dali, você é da lei, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Obviamente, então nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, porque nasce numa família chamada cristã, porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Bom, mas chega no verso 13 e João vai explicar isso melhor. O que significa ser filho de Deus? E ele vai dizer 3 coisas aí. Primeiro, ser filho de Deus não significa uma experiência hereditária. Os quais não nasceram do sangue. Há um ditado popular conhecido aqui, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. É preciso nascer de novo.
Nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. Às vezes, pastor Anchieta, eu gosto de fazer perguntas às pessoas, e eu pergunto assim às vezes: e aí, meu irmão, você está firme na sua salvação? A pessoa responde: é claro, eu sou presbiteriano desde o berço, sou batista, sou assembleiano, sou da reformada. Outros são mais sofisticados na resposta: você está firme, meu irmão? Claro, sou calvinista convicto, sou arminiano. Bom, você pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, da igreja reformada, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. A sua confiança tem que estar em Jesus. Não é uma experiência hereditária. Às vezes eu faço a mesma pergunta, falei: e aí, meu irmão, você está firme na sua salvação? Mas é claro, o meu pai é o pastor da igreja, minha mãe até dirige uma reunião de oração lá na igreja. Eu não sou filho de pastor não, mas deve ser coisa boa ser filho de pastor. Eu não sou não. Ter uma mãe de oração então é uma coisa exponencial, mas isso não leva ninguém para o céu não. A porta do céu é Jesus e o caminho para o céu é Jesus, e quem salva é Jesus. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem poder e competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão. Salvação não está na mão da igreja. Salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição que Ele requer é a mesma para todos. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Ninguém tem autoridade de dizer para você assim: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico pode dizer: seja filho de Deus. Só o próprio Deus tem esse poder. Só Ele pode fazer esse milagre dos milagres na sua vida, para você nascer de novo e fazer parte da família de Deus, remida e lavada no sangue do Cordeiro, cujo nome está escrito no livro da vida e que vai reinar com Cristo para sempre e sempre e sempre. Mas agora João vai nos levar ao encerramento. Confira o verso 14 comigo. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, em 325, tratando desta matéria que nós estamos conversando aqui hoje, a divindade de Cristo, Atanásio, no primeiro concílio geral da igreja, em 325, em Nicéia, derrota as teses heréticas de Ário e finca a estaca da ortodoxia cristã, dizendo que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E ele escreveu um livro, pastor. Está em português o livro. Veja você, escrito no século IV, falando sobre a encarnação, que é o maior mistério do cristianismo, e de fato é. Se não, vejamos. E o verbo se fez carne. E a perguntinha é essa: que verbo? Que verbo? E a resposta é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora Filipenses 2,6 diz que esse verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Como ele se esvaziou? Os céus dos céus não pode conter ele. Ele foi se esvaziando, e 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 se esvaziando, a ponto de se transformar em um zigoto, um embrião, um feto,
um bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, colocado num coxo de animal, uma manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não, sentindo náuseas. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou no seu corpo os nossos pecados, ele morreu por nós, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado no trono e ele voltará para buscar a sua igreja. Mas como é que ele se manifestou? Diz o texto: cheio de graça e de verdade. Você já imaginou se ele viesse até nós cheio de justiça e juízo? Estávamos arruinados. Sabe por quê? O melhor de nós, diz a Bíblia, são as nossas justiças. Não passam de trapos, de imundície. Então, baixa a bola. Baixa a bola. Ele veio então cheio de graça. Nos apanhou sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida, e ele nos lavou, e ele nos limpou, e ele nos transformou, e ele nos fez membros da família de Deus. E o texto termina dizendo assim: e vimos a sua glória. Glória como do gênero do Pai. Glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que significa a expressão máxima de Deus, com o seu pleno fulgor, com todos os seus atributos resplandecendo. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, Deus normalmente usava esse profeta para enfatizar um atributo. Isaías enfatizou a santidade, Oséias a misericórdia, Amós a justiça. Mas Jesus não veio para revelar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus, porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Só ele podia então dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João, ele é Deus. Mas eu não posso terminar sem fazer duas aplicações. A primeira delas: João é tão impressionante que deveria ser inclusive matéria de estudo dos especialistas. Quem gosta e tem habilidade em fazer teses, dissertações, João é um modelo. João pega todo o argumento dele e põe na introdução, e prova que Jesus é Deus por duas razões: porque ele tem os mesmos atributos, porque realiza as mesmas obras. Quando você vai para o restante do Evangelho, ele segue a mesma toada. E ele vai provar que Jesus Cristo é Deus, porque ele faz as mesmas obras de Deus. Então o que João vai fazer? Ele vai selecionar 7 milagres, porque ele diz no último versículo que se todos fossem registrados, o mundo não caberia. Ele vai selecionar 7. Por que 7? É o número da perfeição. Por quê? Porque se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas segundo, ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Vai pegar João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É a palavra Iavé ou Javé. O que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou, para mostrar que ele tem os mesmos atributos de Deus, portanto ele é Deus. Em primeiro lugar, João 6:35,
eu sou o pão da vida. Segundo, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceiro, João 10,9, eu sou a porta. Quarto, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinto, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação para mim é um mistério. Dessas 7 declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Só uma. Ele diz em João 8,12 assim: eu sou a luz do mundo. Ele diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Agora notem, Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Notem, Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pela igreja. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para responder o mistério, e eu termino aqui, me permitam 2 perguntas. Seu nome, filho? André, me permita fazer essa pergunta, André. O sol brilha? Sim, o sol brilha, é verdade. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus é a luz do mundo e ele brilha? Porque ele tem luz própria, ele é o sol da justiça. Segunda pergunta, André: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então prestemos atenção aqui. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Sabe qual é a missão da igreja reformada de Vila Velha? É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelos hospitais, pelas universidades, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, para que Vila Velha conheça Jesus Cristo, o nosso glorioso Redentor. Amém.